Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos últimos 2 domingos, vimos Nosso Senhor apresentar-nos este caminho, este discurso sobre a Eucaristia, segundo o Evangelho de São João. Vemos Nosso Senhor fazer este caminho conosco de aprofundamento do que é a Eucaristia, do que é a sua presença real. Vemos, em primeiro lugar, Nosso Senhor falar-nos desta saciedade que Ele quer nos dar. E por isso, ouvimos, há 2 domingos atrás, Nosso Senhor multiplicar os pães diante da nossa insaciedade, diante das nossas necessidades. Mas, por vezes, assim como os judeus, nós também ficamos presos nessa mundanidade, presos nessas coisas superficiais, querendo material. E isso é mostrado a nós, pois aqueles que provaram daquela multiplicação acorrem ao Senhor depois querendo satisfazer-se, querendo saciar-se, querendo comida. Uma mera questão externa, mundana, algo para o aqui. Mas nosso Senhor então quer nos conduzir. Vai fazendo um caminho pedagógico, nos levando daquilo que é carnal, do alimento que passa, ao qual aqueles judeus pediam sinais, provas e demonstrações, levando-nos a este caminho espiritual, levando-nos a podermos ser saciados daquilo que temos verdadeiro desejo, a fome espiritual que temos. No entanto, do mesmo modo que antes ficavam eles presos, como ouvíamos na segunda leitura no domingo passado, no homem velho, querendo as coisas superficiais, nós também, por vezes, permanecemos assim. Eles mostram esta permanência e nós, por vezes, também assim mostramos algo superficial, algo material, algo meramente externo. Eles também o fazem, permanecem presos ao homem velho, apesar da condução que o Senhor faz, e por isso murmuram, como vimos no Evangelho de hoje. Nós vemos que aqueles que ali estão murmuram, reclamam, porque querem a sua saciedade, querem estar com o Senhor, simplesmente porque Ele podia dar-lhes de comer. São João Crisóstomo, quando comenta o Evangelho que ouvimos hoje, nos apresenta esta insaciedade da carne, deles estarem conformados, não querem coisas a mais, não querem saber aquilo que alimenta o espírito, mas ter uma mera saciedade, né? Quererem coisas materiais e por isso questionam, porque tem essa insaciedade de compreender as coisas e ver, olha, você é só um homem. E por isso eles apresentam a sua incompreensão de ver quem é o Senhor. Né? São João Crisóstomo nos apresenta que, olha, eles não só querem as coisas da carne, querem a sua saciedade, por isso reclamam, não vão afrontar o Senhor, não vão infligir-lhe algo como vemos depois, quando nosso Senhor apresenta-se verdadeiramente como Deus, o eu sou, eles querendo jogar o Senhor no penhasco, querendo fazer outras coisas, não. Eles querem as coisas da carne e apresentam esta sua incompreensão por verem ele como alguém daquela região, né? Olha, ele é filho de José, ou aquele cara que trabalhava com a madeira,
com o carpinteiro. A sua mãe não andava aqui entre nós, não morava numa aldeia próxima. É, ele, a gente não conhece seus parentes, não sabe que ele morou aqui perto. Eles viam somente as coisas da carne, não compreendiam o nascimento miraculoso do Senhor, não compreendiam quem ele era de fato. Mas nosso Senhor, ainda assim, não os aflige de modo enérgico, mas ao contrário, como nos diz o Salmo, ele é bom, ele nos conduz, ele é suave. E por isso no Salmo respondemos: provai e vede como é bom, como o Senhor é bom. Ele nos conduz, ele é afável. E por isso o nosso Senhor, ele quer vir e nos chamar e nos fazer conhecer mais. Quer que todos, verdadeiramente todos, nosso Senhor não quer a alguns, ele quer a todos, mas nem todos o fazem. E por isso, quando ouvimos que nosso Senhor nos diz que todos serão discípulos de Deus, é fato, Deus quer que todos o sejam, mas esse todos não são todos verdadeiramente. Esse todos representam alguns, uns muitos, como nos diz nosso São João Crisóstomo, quando comenta esse evangelho. São muitos. São todos os que o querem, os que abraçam. São todos os que se deixam conduzir. E por isso vemos este querer do Senhor atrair a tantos. Mas o quê? O que é isso que tantos, estes muitos, querem aprender? O que é isso que nosso Senhor quer ensinar, quer nos mostrar? Do que nosso Senhor quer nos alimentar? São João Crisóstomo nos diz: chama de pão a doutrina salvífica e a fé que devemos ter nele, ou no seu corpo, pois todas essas coisas é que conservam a alma. O que conserva a nossa alma, o que nos faz verdadeiramente permanecer, viver, este crer, é a fé, é estarmos unidos ao Senhor. Pois esta adesão que nos move é este buscar este alimento verdadeiro, que é esta união com o Senhor, que é o seu corpo, que é o seu sangue, que nos motiva, que nos dá força para continuar, para crescer. Isso vemos na primeira leitura, quando Elias, então, já cansado de lutar, cansado de anunciar, cansado das perseguições que a ele eram infligidas, fugir a um local desértico, onde encontra uma sombra debaixo de uma árvore, o junípero, e ali fala ao Senhor: Senhor, eu não aguento mais, basta, dá-me a morte, não dá para mim. Mas nosso Senhor quer mais dele. Não quer este afastamento, este basta, quer mais, e por isso o alimenta e o convida: levanta-te e come. Come deste pão que vai te saciar, deste pão que vai te dar força, deste pão que vai auxiliá-lo nesta caminhada, ao ponto que Elias caminha 40 dias e 40 noites até chegar ao monte do Senhor, ao local do encontro, ao local dele poder estar verdadeiramente com o Senhor, de buscá-lo de verdade, o local dessa proximidade. Isso vemos, pois esse alimento dá força, esse alimento nos move. E assim, nesta relação
da primeira leitura com o Salmo, vemos que Elias soube verdadeiramente colocar em Deus o seu centro, colocar Deus no centro, ser Deus o seu refúgio, colocar em Deus a sua confiança, e por isso obteve dele força para seguir, força para continuar, força para verdadeiramente empreender este caminho até o encontro com o Senhor, até este momento de relacionamento próximo, íntimo a Ele. Ele assim o quer. Quer que o coloquemos, quer que o vejamos como nosso refúgio, quer que depositemos nele toda a nossa confiança, a nossa esperança, pois a nossa esperança é Ele. E se assim o fazemos, como Elias, verdadeiramente perceberemos que vem dele a nossa força. E se nosso Senhor anunciava isso diante daquilo que ensinava ao povo, fazendo-os conduzir e entender isso, que é Ele este alimento verdadeiro que os sacia, que é Ele este verdadeiro alimento que os faz caminhar e se encontrar com o Senhor e ter este encontro íntimo, pessoal. Ele também faz o mesmo conosco. Ele também quer de nós que nós possamos encontrá-lo, acreditar nele. Quer que possamos dar este passo, nos chama a crer, pois, por vezes, assim como os judeus, podemos nós permanecer nesta mundanidade, permanecer nesta frieza, assim como os judeus, permanecer como homens velhos e querer a nossa mera saciedade e os nossos prazeres, querer nos saciar a nós mesmos, queremos as coisas superficiais. E se alguém vem e nos apresenta a verdade, reclamamos. Se alguém vem e nos mostra, olha, não é assim que faz, murmuramos. Reclamamos quando temos alguma contrariedade na nossa vida, uma doença ou algo que nos impede. Reclamamos de Deus, reclamamos do próximo e ficamos nesta reclamação enfadonha e não sabemos dar o passo de encontro com o Senhor. Quantas vezes, por exemplo, diante do padre que anuncia a verdade, diante do pregador que vem e nos exorta a uma mudança de vida e dá, portanto, puxões de orelha, nos convida, nos sacode. Olha, isso está errado. Basta. Não é assim? Quantas vezes nós acabamos nos sentindo, olha, não dá. Padre fulano, padre ciclano, o fulano de tal, dá bronquinha, dá não sei o quê, e nós acabamos não vendo. Preferimos reclamar do outro que disse, mas não vemos os nossos erros. Aquilo que é errado em nós e não buscamos mudar de vida. Preferimos ficar nas coisas superficiais e não darmos o passo de encontro com o Senhor. Por exemplo, certa vez ouvia de um pregador que chamava a atenção e particularmente tocou-me muito, pois ele dizia, falando sobre a oração, que existe um modo de vermos um termômetro para vermos como está a nossa vida de oração. E qual é esse termômetro? O silêncio. O silêncio que fazemos antes, durante e após a missa. Se esse silêncio não é verdadeiro, se ficamos conversando, chegamos na igreja mais para fofocar, para conversar com isso, com aquilo, e fica quase que numa feira de peixe, e não numa igreja, onde preferimos conversar com os outros e ignorarmos o Senhor, então
a nossa vida espiritual, o nosso sentido de vermos aquilo, de verdadeiramente termos espiritualidade, de termos oração, beira zero. Mas se ao contrário, se sabemos fazer silêncio, se sabemos calar a boca, se sabemos parar e calar tanto a boca para fora como o nosso interior, sabemos fazer silêncio e ter atenção e rezar, então as coisas começam, então esse termômetro começa a crescer, pois sabemos ouvir o que o Senhor nos diz, sabemos apresentar a Ele a nossa necessidade na nossa oração e não ficamos perdendo tempo fofocando ou dizendo isso ou aquilo com o bendito que está ao nosso lado. É necessário que saibamos também nós nos corrigir, parar com essa mania de acharmos que eu sou aqui, eu fico na mania do não me toque, eu não posso isso, não podem dizer aquilo, eu só quero elogios e coisas perfeitas, eu só quero os prazeres e a saciedade. Mas quando alguém vem para mim e me aconselha, isso está errado, pare com aquilo, olha como é que você está, eu fico ofendido. É hora de aprendermos a parar e de buscarmos crer, buscarmos ouvir o Senhor que nos diz e que nos corrige para sairmos desse pensamento do homem velho e aprendermos a mudar. Mudar como ouvimos hoje na segunda leitura, quando São Paulo nos pede esta mudança de trato com o Senhor, esta mudança de trato com os irmãos, aprendermos a parar de ficar reclamando, murmurando, com essas atitudes amargas com o Senhor, porque me aconteceu isso, porque me aconteceu aquilo, porque isso, porque aquilo outro, e aprendermos a ver Deus que nos conduz, Deus que nos corrige por meio do próximo, e assim termos este ato de amor para com o Senhor, porque colocamos no centro, porque buscamos conhecê-lo, e tratando bem o Senhor com amor, trataremos também o outro. Em vez de amarguras, amor. Em vez da cólera, das irritações, afeto. Em vez das gritarias, uma fala afável. Mudaremos então o nosso trato e aprenderemos a verdadeiramente imitarmos o Senhor, sendo os filhos que Ele o ama. E se assim o somos, verdadeiramente passaremos a crer. E aquele que crê quer conhecer mais, aprofundar a sua fé, e este conhecer gera amor, gera esta doação diante do amor que se sente. O amor pede amor, e este amor para com Deus se traduz nos nossos atos de piedade. São José Maria nos diz, por exemplo, em Caminho, devemos lutar para ter a missa como centro e raiz da nossa vida interior, convertendo todo o nosso dia para o culto, de modo que ele possa se prolongar da missa que tive para a missa que terei, com atos de oração, jaculatórias, visitas ao Santíssimo, oferecimento do nosso dia, do nosso trabalho, orações com a nossa família, atos de intimidade com o Senhor. Isso também Paulo VI nos apresenta na encíclica Mysterium Fidei, quando nos diz que toda piedade nasce da Eucaristia, deste amor ao Senhor. Nós somos convidados a este amor, a ter esta relação, a ter este contato próximo com Ele. Ele nos chama e nos quer alimentar verdadeiramente, não só na carne, mas espiritualmente. Quer que possamos ter esta intimidade de vida. Ele quer nos ensinar e mostrar-nos que a maior prova de amor
é este de dar a vida, pois Ele mesmo nos diz: não há maior prova de amor que dar a vida pelos amigos. Ele o faz, Ele dá a sua vida, Ele nos chama a participar da sua família, nos chama a esta intimidade, nos alimenta verdadeiramente com o seu corpo, nos alimenta verdadeiramente consigo, fazendo com que possamos ter esta intimidade com Ele. Ele também nos dá a sua mãe por nossa mãe. E a mãe é aquela que nos conduz, que nos ensina, que intercede por nós, que nos faz caminhar. Peçamos a esta boa mãe, a Virgem Maria, que verdadeiramente nos ensine a colocar o Senhor no centro, a buscar a Ele verdadeiramente, a ter esta intimidade com Ele, a buscarmos esta união verdadeira que nos move, que nos faz ter este contato íntimo com o Senhor. Que ela possa, então, nos conduzir a Ele e fazer-nos e nos ensinar verdadeiramente a colocar o Senhor no centro. E assim, verdadeiramente, fazer com que verdadeiramente acreditemos e tenhamos o nosso prazer no estar com o Senhor. Ter a nossa saciedade, o alimentarmos-nos dele, da vida, e estarmos verdadeiramente unidos a Ele. Pensamos que assim a Virgem Maria interceda por nós, para que possamos verdadeiramente transformar as nossas vidas em atos de união com o Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.